Hoje o nosso conteúdo vai se referir aos verbos da maneira condicional, ou seja, a conjugação referente aos verbos condicionais, né? A gente tem que entender que nas frases os verbos têm uma função, ou seja, eles têm uma utilização, têm uns usos, né? Os verbos conjugados na condicional, eles transmitem dois sentidos. Eles vão expressar probabilidade ou dúvida, né? Ou dar recomendações ou formular pedidos de forma cortês, tá? Ou seja, quando eu falo, estaria Picasso sofrendo al pintar algum quadro? Isso é uma dúvida. Então, esse estaria é o verbo estar conjugado de maneira condicional. Quando eu falo estaria, está me expressando uma ideia de dúvida ou também uma ideia de probabilidade. Será mesmo que ele realmente está em dúvida? Qual é a probabilidade dessa duvidez dele? Então, para começar, vocês têm que entender isso, que nas frases sempre vai me transmitir duas ideias. Expressar probabilidade ou dúvida, que é a mesma coisa, ou expressar recomendações. Um exemplo. Deberías ensaiar mais para a tua apresentação de classes, de bailes. Então, deverias. Então, quando eu falo deverias ensaiar, eu estou recomendando, eu estou aconselhando de que forma essa pessoa poderia fazer. Então, esse deverias nessa frase está me dando uma ideia de recomendação, tá? Então, vamos conhecer como essa conjugação no condicional. Vocês estão vendo aí já que os verbos já estão conjugados, né? Em vermelho são as desinências que cada um vai ter. Ou seja, vocês já estão cansados de saber que os verbos têm três terminações. AR, ER e R. Para cada um vai ter uma desinência. Então, a gente está vendo aqui a desinências pessoais, ou seja, o verbo pintar. Então, pintaria, eu pintaria, ou seja, eu não vou retirar nesse caso a terminação, eu ainda vou deixar, eu vou agregar uma desinência. É diferente das outras conjugações que a gente já estudou, que vocês já viram com a professora Delane, né? A gente sempre retira a terminação, né? Isso nos verbos regulares e vai acrescentar, né? Deixar só o núcleo, repetir todo o núcleo nas pessoas do discurso e colocar a desinência. Nesse caso aqui da condicional, não acontece dessa maneira. A gente vai deixar mesmo com a terminação e vamos agregar, adicionar uma desinência. Então, quais são as desinências na primeira terminação? O exemplo aí, pintar. Eu pintaria, então eu vou acrescentar, adicional, ia. Na segunda pessoa, que é o tu e vos, pintarias, seria o ias. Na terceira, ela é você, pintaria, ia novamente, a mesma desinência da primeira pessoa. Nós outros ou nós outras, pintaríamos, então eu vou agregar, vou adicionar íamos. Na segunda pessoa do plural, ias, então é pintarias. Pintarias. É mais difícil, né? Pintarias. Eles ou elas ou ustedes pintariam, né? Agora na segunda terminação, terminado com R, então, ó, leiria, leirias, leiria, leiríamos, leiriais, leiriam. Vocês estão percebendo que as desinências nesse caso aqui são as mesmas, tanto para verbos terminados em AR, ER e R? Essa também é um grande diferencial da conjugação das condicionais, né? Fica mais fácil? Creio que sim, né? Porque se todas as desinências é igual para cada terminação, então eu só vou pegar toda a palavra do verbo todo, sem retirar nada, e só acrescentar as desinências. Pronto, esse é o caso das condicionais.
né? Então, aqui tem a formulazinha, verbo infinitivo. Quais são o verbo infinitivo? São todos os verbos que terminam em terminações, AR, R e R. Então, eu pego o verbo pintar, ou ler, ou pedir, deixo ele na sua forma infinitiva, vou agregar o ia, mais as desinências pessoais de cada pessoa do discurso, né? Que é o ia, o ias, o ia, o iamos, o ias e o iam, né? Nesse caso aqui, das condicionais no indicativo, que é a condicional simples. Nesse caso que vocês estão vendo agora, é a condicional simples. Mas também existe a condicional composta. O que é uma condicional composta? É quando eu tenho dois verbos. Ou seja, o verbo auxiliar mais um verbo no particípio. Vocês estão vendo agora. A formação da condicional composta é a condicional AB, ou seja, eu só vou utilizar esse verbo, somente esse verbo. Então, eu preciso conhecer como é a desinência dele em cada uma. Depois que eu conhecer o verbo haber em todas as pessoas do discurso, eu vou adicionar um verbo principal, que ele está no particípio. O que é verbo no particípio? É quando verbos terminados em AR tem ADO no seu final. Verbos terminados em ER e R, o seu particípio se torna IDO, né? Eu não sei se a professora já explicou isso para vocês. Damos aí um exemplo. Eu abria. Abria é o verbo auxiliar em primeira pessoa. Então, se for o verbo pintar, no caso, eu vou colocar abria pintado. Na segunda, abrias pintado. Na terceira, abria pintado. Na primeira do plural, abríamos pintado. Na segunda, abrias pintado. Eles ou elas ou ustedes abriam pintado. Então, eu vou sempre utilizar esse verbo auxiliar conjugado mais o verbo no particípio, tá? Isso acontece com leído e pedido. Então, eu tenho que conhecer os verbos auxiliar, né? Na sua conjugação. Como é que eu vou utilizar ele nas frases? Sempre a condicional composta, né? Que faz referência na frase. Se nessa frase tiver referência à primeira pessoa do discurso, sempre vai ter entre parênteses o Joe e o verbo pintar. Eu tenho que pegar o verbo auxiliar AB em primeira pessoa e pegar o verbo pintar no particípio, transformar. Então, eu sei que o verbo AB em primeira pessoa é abrir, então eu coloco lá abria. Agora eu vou pegar o verbo pintar, como é ele no particípio? É ado, então eu vou botar pintado. Então, ficaria abria, pintado. É dessa forma como a condicional ela é utilizada. Como eu disse no início, todos esses verbos que vocês estão vendo, quando são usados nas frases, sempre vai me transmitir duas ideias, dois significados, que é de recomendação, de possibilidade ou dúvida, que é a mesma coisa, tá? Na próxima videoaula, eu vou explicar com mais exemplos para vocês, vou trazer exemplos diferentes, que não está no livro, para vocês fazerem, e atividades também relacionadas a esse verbo condicional, tá? Condicional simples, que é esse primeiro quadro, e a condicional composta, que envolve o verbo auxiliar mais qualquer verbo não particípio. Vou finalizando por aqui e façam as atividades propostas.